Olá pessoal, tudo bem? Eu vou revisar com vocês indústria cultural, que é um dos temas do simulado que vocês vão fazer no dia 13, tá bom? Então, é um assunto que nós já falamos nas nossas aulas online, nós já debatemos, exemplificamos e hoje eu vou fazer apenas uma revisão daquilo que já foi falado, ok? Muito bem. Vamos partir aí do conceito? O conceito de indústria cultural, né, o conceito indústria cultural, ele foi criado pelos filósofos e sociólogos Theodor Adorno e Max Horkheimer. Eles apresentaram esse conceito nesse livro aqui, ó, A Dialética do Esclarecimento, tá? Então tem um capítulo desse livro, um capítulozinho curto, tá? Que fala exatamente o que eles entendem por indústria cultural. O nome do capítulo é a Indústria Cultural, o esclarecimento como mistificação das massas, tá? Muito bem. Fica a dica aí do livro para vocês, tá? Beleza. Para os autores, a indústria cultural, ela define o processo de conversão da cultura em mercadoria, tá? Então, aquilo que é fácil de ser produzido e ser comercializado, tá? Então, o espectador é tratado como massa e a sua individualidade, ela é esquecida, é anulada, não existe mais. A indústria cultural, ela vai nivelar por baixo as diferentes camadas intelectuais. E dessa maneira, música, filme, espetáculos, essas coisas, elas passam a ser, elas seguem o mesmo padrão, a mesma lógica, tá? Exatamente seguindo a lógica da produção de massa, da produção em massa, certo? Para quê? Para atender todo mundo vai gostar, um final feliz, aquela coisa, todo mundo bonitinho, família e etc. Padrão, certo? E aquilo então passa a atender padrões estéticos para poder satisfazer um número maior de pessoas. A grande meta da indústria cultural é o lucro, tá? Eles querem vender. E também a manutenção do pensamento dominante, certo? Essa é uma das características. Dessa maneira, a cultura passa a ser massa de manobra da população, que precisa ser mantida presa na ideologia dominante. É assim, então, que Theodor Adorno e Max Horkheimer, eles determinam esse conceito que eles cunharam, né? Esse conceito de indústria cultural. Após as análises deles, a produção cultural passou a ser vista como um acessório de mercado, né? Mais uma coisa para ser vendida, mais uma coisa para ser comercializada. E aí a arte, as produções, elas são transformadas em objeto de consumo. A cultura, segundo eles, ela passa a ser utilizada em prol de interesses próprios, interesses políticos, por exemplo, interesses econômicos. E nesse sentido, a indústria cultural se encontra, como eu disse anteriormente, a serviço das classes dominantes, tá? Então, ela vai ser conduzida de acordo com o interesse das classes dominantes. Como é que nós podemos caracterizar a indústria cultural? Ela é um mecanismo de controle dos indivíduos, com certeza, né? Ela padroniza, fortalece os valores de consumo perante as massas, perante as grandes massas, trabalha em prol da alienação das pessoas, certo? Lembrando sempre que o lucro é a grande finalidade. Não vamos esquecer disso nunca quando a gente tratar de indústria cultural, certo? Ela padroniza, ela massifica e, como eu disse, os produtos têm que ser fáceis de serem consumidos. Nada muito, muito difícil, nada que faça pensar, que faça quebrar a cabeça. Resumindo tudo isso, os objetos culturais passaram a ser concebidos como produtos que têm valor de mercado. Em termos marxistas,
o valor de troca assume lugar privilegiado em relação ao valor de uso, certo? O Horkheimer e o Adorno, gente, eles eram integrantes de uma escola chamada Escola de Frankfurt. Já falamos sobre ela também, né? Ela era uma escola de análise e pensamento filosófico e sociológico, filiada ao Instituto de Pesquisa Social, que nasceu como um projeto de intelectuais vinculados à Universidade de Frankfurt. E foi de lá que esses caras, então, saíram, né, para produzir, para criticar, para mostrar realmente ao mundo o que eles produziam na escola de Frankfurt. Os frankfurtianos, eles defendem a ideia de que a função básica do entretenimento é reforçar os valores da sociedade capitalista, tá? Mas como? De que maneira que isso acontece? Eles mostram o seguinte, reforçando que esses valores são positivos, e isso é feito através das músicas, publicidade em geral, tá? Então, a partir do momento em que você passa a mostrar que esses valores, né, pregados pela sociedade capitalista, a partir do momento que você passa a mostrar que eles são os melhores, que eles são verdadeiros, que eles são necessários e que você precisa vender aquilo, então isso você está reforçando a ideia de indústria cultural, né? Outra coisa também que é próprio da indústria cultural é ocultar as desigualdades nas relações sociais, romantizando lugares, naturalizando as diferenças, fundamentando uma ideologia burguesa. Por exemplo, as novelas, né? As novelas que atingem um número muito grande de pessoas, elas romantizam lugares que muitas vezes as pessoas não têm saneamento básico, que as pessoas vivem muito mal, mas ali na novela as pessoas estão ali muito bem, traz uma ideia que que aquela vida é uma vida bacana, né? Então, o lado ruim, ele é deixado de lado, né? Vamos dizer que ele é colocado debaixo do tapete e só aquilo realmente que interessa que é trabalhado. Isso realmente é para ocultar as desigualdades sociais, né? Exemplo, propagandas. As propagandas, elas sempre têm uma finalidade, e a finalidade delas é o valor de mercado. Não adianta a gente pensar, por exemplo, nossa, mas aquela empresa agora, ela parece que ela não é homofóbica, né? Porque ela está trazendo propagandas direcionadas para o público LGBTQ e etc. Não, gente. Ela está fazendo isso porque o público LGBTQ é consumidor e esse público, ele precisa também ser trabalhado de alguma forma dentro do mercado. Então, dessa forma, os frankfurtianos mostram que a função básica do entretenimento é reforçar os valores da sociedade capitalista, certo? Muito bem. Junto com Adorno e Horkheimer, nós temos também outro autor que é o Walter Benjamin. O Walter Benjamin, ele é também um frankfurtiano, mas ele tem uma visão diferente do Adorno e do Horkheimer. O Walter Benjamin, ele elaborou uma visão, assim, que eu já vou explicar para vocês, né? Que não sei se vocês se lembram, eu acho que sim. Ele elabora, a princípio, uma teoria estético-política na qual ele pretendia aliar os conteúdos dos bens culturais, industrializados ou não, e a suposta potencialidade destes para contribuir com a politização da classe trabalhadora, certo? Apesar de considerar que, por um lado, as novas formas de produção artística tinham abalado os velhos referenciais das obras de arte,
Por outro lado, Benjamin projetou uma visão positiva da cultura, né? Da cultura de massa, no sentido de que esta poderia ser uma fonte de emancipação, libertando o homem moderno das opressões do capital. Então, enquanto Walter Benjamin acha que é legal, é interessante a questão da indústria cultural, porque mais pessoas poderiam ter acesso, né? E da visão dele, tendo acesso, mesmo que de uma maneira industrializada, as pessoas poderiam se libertar, inclusive, né, das opressões do capitalismo. Essa é a visão de Walter Benjamin. Adorno e Horkheimer projetam isso de maneira diferente, né? O Benjamin, ele publicou a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. E o argumento dele é de que a invenção da fotografia e do cinema modificou a relação das pessoas com o universo artístico. Segundo ele, antes da fotografia, os trabalhos artesanais, eles produziam criações únicas e as obras de arte, elas eram originais. Ele chamou essa condição de aura estética. Ainda assim, mesmo dessa maneira, né, mesmo mostrando essa característica tão única da obra de arte, ele discorda de Adorno e Horkheimer quando ele diz que, mesmo que a originalidade da obra não exista mais, havia a possibilidade de alcance. A produção poderia ser democratizada, chegando a um número maior de pessoas. Para Adorno e para Horkheimer, a indústria, ela oprime e aliena. Então, nós temos aí duas visões, certo, pessoal? A indústria cultural, então, ela perpassa por vários fatores. Eu apenas trouxe para vocês uma rápida explanação dos conceitos, das suas características, e deixo para vocês aí a dica de vocês lerem mais, buscarem saber um pouco mais sobre isso, para que vocês estejam a par da indústria cultural. Por hoje é só. Um beijo e até a próxima aula.